Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos aí à minha bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje, galera, vamos dar continuidade ao estudo do História Concisa do Brasil, o quarto vídeo da série falando sobre as atividades econômicas da colônia brasileira, né? Hoje a gente vai ver como o Brasil colonial ele basicamente girava em torno do açúcar e do poder dos engenhos, né? O Nordeste ele era o centro da economia e o açúcar ele exigia assim, muito investimento e também mão de obra escravizada, né? Passando da exploração indígena para a exploração africana, né? Acabou criando uma elite de senhores de engenho que dominava tanto a vida social quanto a vida política na colônia, né? Apesar das crises que foram causadas pelas invasões holandesas e também pela concorrência das Antilhas, o açúcar ele continuou sendo o nosso principal produto de exportação, só que ele não era o único não, gente. Ele era acompanhado por outras atividades, ó, mandioca, fumo, pecuária, né? Isso tudo ajudou a ocupar o sertão. Também teve o caso, né, com a União Ibérica, Portugal, Espanha, né, que se juntaram, a gente vai dar uma olhadinha também nisso, né, e acabou trazendo disputas no nível internacional, né. Em todo esse cenário, Maurício de Nassau ele governou Pernambuco, implementou melhorias, né, só que acabou voltando também para a Europa, né. A maioria das coisas, essas informações básicas a gente viu na escola, só que a gente vai estudar aqui um pouco mais a fundo, galera. Se vocês estão caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um estudo da obra História Concisa do Brasil. Tem uma playlist aqui no canal com o livro todo destrinchado. Também tem uma playlist em andamento com Raízes do Brasil, que é um livro sensacional. E eu tenho algumas outras playlists também, principalmente de História Contemporânea. A coleção do Robson das Eras tá nas playlists também. Tudo destrinchado por capítulos e partes. Dinâmica muito simples, o conteúdo vai ficar na tela e eu vou trabalhar de forma dinâmica esse conteúdo com vocês, né? Vou olhar muito para cá porque o conteúdo também está na minha tela. Bom, galera, vamos lá. Na época do Brasil colonial, ali entre 1500 e 1822, o Nordeste ele era o lugar mais importante quando a gente falava de economia e de vida social. Já guarda logo de cara a informação. Salvador, que foi a capital até 1763, gente, era assim uma cidade muito movimentada, considerada a cidade mais movimentada. Para vocês terem uma ideia, tinha cerca de 14 mil pessoas em 1585, 25 mil em 1724 e já chegava a incríveis 40 mil em 1750. Essa população que eu estou falando para vocês é nível de colônia, tá? Boa parte dessa galera era formada por pessoas escravizadas, gente. Se a gente for comparar com São Paulo, dá para ver uma diferença em 1600. São Paulo tinha assim, menos de 2 mil habitantes, gente. Mostrou que o grande centro urbano estava mesmo no litoral nordestino nessa época. Já o sul, nesse período, ele ficava assim, sem tanta participação na economia e também na exportação. Ele só começou a integrar melhor depois da metade do século XVIII. Ou seja, o Nordeste ele era basicamente o coração da colônia, né? Enquanto as demais regiões ainda estavam crescendo, ainda estavam se desenvolvendo. A produção de açúcar começou a ganhar força aqui no Brasil nas décadas de 1530, 1540, né? Quando o Martim Afonso de Souza ele trouxe gente mais experiente da Ilha da Madeira para montar os primeiros engenhos, né, em lugares como São Vicente e Pernambuco. Em 1549, com a criação do governo geral, a Bahia também entrou bastante firme, né, nesse negócio, né, chegando até a ter um engenho construído pela própria coroa portuguesa em Pirajá. Com o tempo, Pernambuco e a Bahia viraram assim, os grandes centros do açúcar, né? Já que tinham boa terra, clima favorável, né? Portos importantes também, como Porto Salvador de Recife, para poder escoar a produção. Enquanto isso, no Rio que eu falo Rio de Janeiro, o destaque acabou não sendo o açúcar, gente, mas sim a cachaça. Já que até o século XVIII, a cachaça era usada como moeda de troca no comércio de pessoas escravizadas em Angola, né? Montar um engenho de açúcar naquela época não era assim simples, nem um pouco simples. Precisava de muita grana, terra maneira, equipamentos, infraestrutura e, é claro, mão de obra escravizada, né? A economia girou em torno de mão de obra escravizada. O processo de produção também era complicado pra caramba, gente, assim, com várias etapas até transformar a cana em açúcar. E os engenhos eram movidos por água, né? Os engenhos movidos por água chamados de engenhos reais. Eles eram assim os mais produtivos entre os engenhos. Como não existia refinaria aqui no Brasil e nem em Portugal,
usava-se barro para poder deixar o açúcar branco, né? Que assim deixava ele mais valorizado lá na Europa. No começo, quem financiava tudo, gente, eram os estrangeiros, né? Como, por exemplo, os flamengos e os italianos. Só que depois, os comerciantes, né? Até mesmo as instituições religiosas também, gente, passaram a bancar os engenhos, né? Muitas vezes recebendo o açúcar como forma de pagamento, só que por um preço menor do que o preço de mercado. Quem realmente mandava nesse comércio, gente, eram os grandes centros europeus. Amsterdã, Londres, Hamburgo, Gênova. Eles decidiam basicamente os preços e deixavam Portugal assim, sem conseguir controlar totalmente o produto que era o mais lucrativo, né, da colônia. No começo da produção de açúcar no Brasil, quem trabalhava nos engenhos eram principalmente os indígenas, né? Só que aí entre 1570 e 1638 isso foi mudando e os africanos passaram a ser a maioria, né? Até dominar totalmente a mão de obra do século XVII. O trabalho, eu nem preciso dizer que ele era pesadíssimo, né? Tanto nas moendas, nas fornalhas. Muita gente sofria acidentes graves, perder braço, se queimar com calor intenso, né? Isso aí é só a pontinha do iceberg, né? E mesmo nesse cenário difícil, gente, alguns escravizados eles conseguiam subir de posição e chegar a virar até mestres do açúcar, né? Que eram os responsáveis por garantir a qualidade final do produto. Eu cheguei a comentar bastante sobre isso no último vídeo daqui da série. Ou seja, a produção açucareira ela não só marcou a economia da época, né? Só que também mostrou como a escravidão africana se tornou central, não tem outro termo. E como que o trabalho nos engenhos era duro pra caramba, né? Muito arriscado e com pouquíssimas chances de ascensão. Os senhores de engenho eram assim, a galera mais poderosa do Brasil colonial, né? Eles mandavam na economia, tinham prestígio social, né? Tinham inclusive influência política também, né? Diferente da Europa, eles não formavam uma nobreza de sangue. Só que muitos eram comerciantes, né? Cristãos novos ou também imigrantes ricos, que com o tempo, né, eles criaram uma classe bem festidinha, né? E ligada à ideia de ter raízes nobres em Portugal. Entre eles e os escravizados existia um meio termo, gente. Importante anotar. Os libertos, os artesãos e os chamados plantadores de cana, gente, que eles produziam a cana sem ter o seu próprio engenho. Alguns, eles eram assim, bem pequenos, né? Só com 2 ou 3 escravos, né? Enquanto outros, eles tinham dezenas de escravos, né? Estavam quase virando senhores de engenho. Essa organização, ela mostrou pra gente duas coisas importantes, gente. A forte exclusão racial, já que os mulatos, os negros, raramente conseguiam ascender, e a diversidade econômica, por incrível que pareça, né? Porque assim, havia desde de gente humilde até grandes produtores dentro desse mundo do açúcar. A economia do açúcar no Brasil colonial teve altos e baixos. Primeiro veio uma fase de crescimento ali entre 1570 e 1620, porque a Europa queria muito, né, de açúcar, eles queriam muito desse produto. Depois a coisa ficou um pouco mais complicada, né, com as invasões holandesas e também a concorrência das Antilhas a partir da década de 1630, né? E isso acabou deixando, logicamente, o setor um pouco mais frágil, né? Só que mesmo com essas crises, o açúcar, gente, ele continua sendo, assim, realmente o principal produto de exportação. Até mais importante que o ouro, para vocês terem uma ideia. E isso sustentou a economia daqui por séculos, gente. Além do açúcar, surgiram outras atividades também ligadas ao campo, ó. Cultivo da mandioca, produção de fumo no Recôncavo Baiano e também a pecuária, né? Que a pecuária ela foi mais empurrada pro interior e acabou no consequente da galera desbravar o sertão, né? E criar as fazendas, né? Mais pro interior por conta da pecuária. No fim das contas, o Nordeste ele acabou se diversificando, né? Só que assim, sempre teve o açúcar como líder, como centro de tudo. Gente, vou falar um pouco agora sobre a União Ibérica e os reflexos que isso teve aqui no Brasil. A União Ibérica foi a junção de Portugal com a Espanha, né? Começou em 1580, quando o Filipe II da Espanha ele virou também rei de Portugal. E isso assim, mexeu pra caramba com o Brasil colonial. Com as
coroas unidas, os portugueses eles puderam avançar além do limite do Tratado de Tordesilhas, né? Ocupando áreas na Amazônia, né? E também na parte central do Brasil. Nesse período, também surgiram as Ordenações Filipinas, em 1603, né? Que foi um conjunto de leis que durou séculos, né? Só foi trocada pelo Código Civil em 1917. Se puder depois dar uma olhada, porque é importante. Além dessas mudanças internas, essa união ele bagunçou pra caramba o cenário internacional, gente. Portugal acabou perdendo a boa relação que eles tinham com os Países Baixos, né? E acabou entrando em confronto direto com eles, né? Países Baixos, Holanda. E o resultado foi assim, que o Brasil ele acabou virando palco de disputas pelo comércio de açúcar e também pelo tráfico de pessoas escravizadas, né? Colocou aqui a colônia no centro dessas tensões globais lá na época. As invasões holandesas, gente, foi o maior conflito militar do Brasil colonial. Brasil colonial. Tudo começou com o ataque às costas africanas em 1595 e depois, né, com a ocupação de Salvador em 1624. Os holandeses eles ficaram lá cerca de um ano, né, só que acabaram expulsos em 1625 graças à resistência, né, organizada pelo Matias de Albuquerque e pelo Dom Marcos Teixeira. Depois dê uma olhada nesses caras aí. Em 1630, eles voltaram assim, com mais força e conquistaram Olinda, né? E deram início à guerra em Pernambuco. Esse conflito ele foi dividido em 3 fases, gente. A primeira, entre 1630 e 37, ela foi assim, marcada por muita resistência dos luso-brasileiros. Luso-brasileiros, os portugueses que vieram para cá, né? Que construíram a vida deles aqui. Nesse período, teve um personagem muito polêmico que ele se destacou, que foi o Domingos Fernandes Calabar, gente. Ele conhecia assim, muito bem o território e ele ficou mudando de lado, né? Passou a ajudar os holandeses, depois voltou para o lado de Portugal, né? E a colaboração dele, no fim das contas, foi vista como traição e acabou, né, sendo preso e executado. Entre 1637 e 644, gente, o Brasil ele viveu um período assim, mais tranquilo sob o comando do Maurício de Nassau, né, que era um príncipe alemão que governou Pernambuco. Ele tentou dar uma organizada na economia e também se aproximar da população local. Vendeu engenhos abandonados a crédito, né, e também criou regras para poder evitar a falta de comida. O que ele fez? Ele obrigou os donos de escravo a plantar mandioca proporcional ao número de trabalhadores que esses caras tinham, né? Essas medidas mostraram assim, que mesmo sendo uma ocupação estrangeira, né, com um monte de conflito, os holandeses eles também trouxeram algumas ideias boas para poder melhorar a vida econômica e social lá do Nordeste. O Nassau ele não ficou só no âmbito da guerra não, gente. Ele tentou estruturar a região, equilibrou a produção de açúcar com o abastecimento interno, né? E isso deu assim uma certa estabilidade por alguns anos. O Nassau ele governou Pernambuco entre 1637 e 1644. Ficou marcado por ser um líder diferente pra caramba, né, da maioria, para os padrões da época. Mesmo ele sendo calvinista, ele foi tolerante com as outras religiões, né, permitiu que os católicos e os judeus praticassem os seus cultos livremente. Nesse período, Recife chegou inclusive a ter 2 sinagogas, gente, e recebeu assim, vários judeus vindo da Holanda. O Nassau ele também investiu bastante na parte cultural, também na parte urbana. Ele trouxe artistas, né, que pintaram as primeiras paisagens brasileiras, né, promoveu grandes melhorias em Recife, né, que passou a ser a capital da capitania. Deu para entender? Recife passou a ser a capital da capitania. Capitania Pernambuco. Ele criou, gente, a chamada também Cidade Maurícia, né, que foi inspirada em Amsterdã com canais, né, e um traçado mais moderno. E apesar das mudanças positivas, gente, o Nassau assim, ele acabou entrando em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais. Vocês já ouviram falar bastante sobre isso. E por isso ele acabou voltando para a Europa em 1644 e deixou para trás, né, um legado bastante importante aqui na história do Brasil colonial. Depois que o Nassau voltou para a Europa, começou a terceira fase da guerra contra os holandeses, que durou de 1645 até ali 1654. Pernambuco acabou virando o centro da resistência, né, com líderes importantes, né? Pode dar uma notada. André Vidal de Negreiros,
João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão, né? Que ficaram totalmente na linha de frente da luta, né? A Batalha de Guararapes, entre 1648 e 49, foi um momento chave. Então dá uma pesquisada legal nessa Batalha de Guararapes, né? Os luso-brasileiros eles usaram a chamada Guerra do Brasil, né? Foi uma estratégia mais ágil, mais adaptada ao território, e isso fez muita diferença contra os invasores. Por favor, pesquisem mais sobre isso. Vamos lembrar que aqui é um resumo. Além disso, pessoal, os holandeses eles estavam enfraquecidos, né, por conta de problemas internos, como a crise das companhias das Índias Ocidentais e também a guerra contra a Inglaterra, gente. Tomando tudo isso, em 1654, eles acabaram se rendendo em Recife, né? E isso aí marcou o fim da ocupação holandesa. Essa guerra contra os holandeses, gente, ela não ficou só restrita no Nordeste, não. Ela chegou também na África, onde o Salvador Correia de Sá ele retomou Luanda e Benguela em 1648. Vários grupos sociais participaram dessa luta, né? Negros, índios, né? Também os cristãos novos, né? De forma limitada, né? Em alianças pontuais. Com essa vitória, Pernambuco ele ganhou assim um grande espírito de autonomia e também de resistência, né? Que assim esse espírito, essa moral ficou realmente marcada na memória coletiva da galera, né? Como assim ficou chamado, né? Nativismo pernambucano. Então, se cair qualquer coisa sobre nativismo pernambucano, vocês já sabem, fixa, mentalize, né? Que isso é referente ao espírito de autonomia e resistência que ficou marcado na memória coletiva daquela galera. Esse sentimento, né, de contestação, ele não parou por ali, não, né? Ele atravessou os séculos e reapareceu em momentos diferentes, gente, chegando até a Revolução Praieira em 1848, gente. Isso aí consolidou assim, Pernambuco como um dos grandes centros de rebeldia e também afirmação política aqui do Brasil. Bom, galera, fechei aí o quarto vídeo da nossa coleção sobre o resumo da história concisa do Brasil. Espero que vocês estejam gostando. Se curtiu, deixa aquele joinha, passa pra frente pra galera que tá estudando. Se por acaso eu deixei passar alguma informação importante pra você que já leu o livro, coloca aí. Se tiver alguma leitura complementar, coloca aí também. Eu faço um resumo, a gente troca uma ideia. Geral sai ganhando. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Beijo no coração. Bons estudos. Fui.